Bem, boa noite, senhoras e senhores. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Brasil, têm a honra de recebê-los para o lançamento e a apresentação do livro comemorativo aos 60 anos da ADCE no Brasil. A ADCE representa líderes empresariais, dirigentes, empresários e empreendedores que têm como diretriz os valores cristãos aplicados nos negócios e no ambiente de trabalho. E para que possamos conhecer mais o trabalho da ADCE, neste momento assistiremos ao vídeo institucional da ADCE Brasil. Registramos e agradecemos a presença das autoridades presentes, representantes da Fiesp, de presidentes e ex-presidentes das DCEs regionais, dos associados da ADCE São Paulo e das ADCEs do restante do Brasil, da imprensa presente e todos os demais convidados que nos prestigiam. E agora ouviremos a senhora Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho Superior Feminino, COFEM, da Fiesp, representando o presidente da Fiesp, senhor Josué Cristiano Gomes da Silva. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui presidindo essa mesa, em que a gente acabou de ver no vídeo palavras que todos nós esperamos, queremos, como valores, ética, moral, respeito, gerações futuras com esse mesmo pensamento. Em nome do presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, eu parabenizo a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa por seus 60 anos de atividades no Brasil e por sua atuação em favor das pessoas e da justiça e dos direitos humanos, numa época em que a gente procura e luta tanto pela humanização das gestões. A gente tem o prazer de estar aqui nessa comemoração hoje, Virgínia, dos 60 anos da DCE.
Assim como vocês, nós da Fiesp prezamos pela transformação do ambiente empresarial e pela construção de uma sociedade mais justa, igualitária e que promova a dignidade humana. Parabenizo também todos os dirigentes de empresa que reconhecem e estão decididos a promover os valores humanos na empresa, na sociedade, por meio da responsabilidade social. Muito obrigada a todos os presentes nesse evento, uma boa noite a todos, e eu tenho certeza que vamos sair daqui muito mais do que numa comemoração, vamos sair enriquecidos e com esperança do que vai se ver, ouvir e comemorar aqui nessa casa. Muito obrigada. E agora ouviremos a presidente da Uniapac América Latina e da ADCE São Paulo, senhora Gigi Cavalieri. Boa noite a todos. Muito obrigada, Lúcio. É uma emoção enorme estar aqui. Eu quero agradecer a presença, ao acolhida, né, da Marta, em nome do Josué, a Zeina Latif, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Muito obrigada. Estela Versola, chefe de gabinete da Casa Civil, representando o prefeito Ricardo Nunes. Muito obrigada, Estela. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, mas também do nosso querido Luiz Albert Camilos, presidente do CineCesp. Essa entidade também fundada pelo papai, né, onde ele é um presidente emérito. Agradecer aí a nossa academia presente, agradecer ao Gustavo, reitor da FEI, que nos prepara os jovens para o futuro. A presença do meu irmão Milton Cavalieri, que está aqui representando os fundadores da DCE, a presença do Sérgio Frade, que está representando os presidentes da DCE. Perdi a ficha. Agora já é. Boa noite. Agradeço também a presença de Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Bom, como falei, é uma honra enorme e uma emoção muito grande estar aqui nesta casa, para a Uniapac e para a DCE Brasil. Esse evento sendo realizado aqui na Fiesp, onde se reúnem as principais lideranças empresariais e que acolheu inúmeras vezes os eventos realizados pela DCE. Aqui é o lugar da DCE. Assim recomendava Papai Newton, um dos fundadores da DCE e assíduo colaborador da Fiesp até os seus 98 anos. A ADCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, filiada à Uniapac Internacional, presente em 40 países, com regionais distribuídas na Europa, Ásia, África e América Latina, com aproximadamente 45 mil associados, é uma organização ecumênica, sem fins lucrativos, e no Brasil conta com 20 regionais em vários estados. O propósito da Uniapac é unir, guiar e inspirar líderes para, através do trabalho digno, construir uma sociedade mais justa, humana e sustentável em prol do bem comum. Enfim, uma economia que esteja a serviço da pessoa humana e que permita o desenvolvimento de seus dons e uma vida digna. Hoje celebramos o lançamento do livro dos 60 anos da DCE no Brasil, Valores Transformando o Trabalho, a primeira e única associação independente que congrega lideranças e há 90 anos, ininterruptamente, por meio da Uniapac, dissemina a cultura de que o centro de todas as atividades empresariais deve ser a pessoa humana. Desde o início das atividades da Uniapac, a sigla ESG, Environment, Social and Governance,
que seria o ambiental, o social e a governança, já era tema central. Lideranças são incentivadas a atuarem com atenção na realização dos seus colaboradores, no desenvolvimento pleno e da conquista da felicidade através do trabalho. Nós, aqui reunidos, somos líderes e temos a capacidade de nortear as ações e decisões estratégicas na direção da ética, da sustentabilidade e do bem comum. E, através da justiça, buscar o que é conveniente por direito, não apenas ao indivíduo, mas sim à coletividade. É este o conteúdo deste livro. Pessoas, líderes que há 60 anos, através das suas empresas e do seu testemunho diário, disseminam uma cultura voltada para a realização da pessoa, através do trabalho digno, da remuneração justa e da sustentabilidade do planeta. Os associados da Uniapac têm conhecimento e expertise, e os associados dessa casa também, expertise em liderança empresarial. Têm capacidade para diagnosticar, mas principalmente para propor ações e colaborar com a sociedade civil, empresarial e governamental, gerando impacto positivo na transformação da sociedade. Sem dúvidas, precisamos dar mais visibilidade às inúmeras atividades que são realizadas pela associação, pois o mundo está carente de modelos de líderes que tenham acima dos seus interesses individuais o bem comum. As disparidades sociais precisam ser reduzidas, e isso conseguiremos através da educação, do cuidado com as pessoas, com remuneração justa e digna, com locais e condições adequadas de trabalho. É fácil? Não, certamente que não. Porém, somos convocados pelo Papa Francisco a usar a nossa criatividade empresarial e encontrar uma nova economia inclusiva, que atenda a todos e não somente a alguns. Olhar para dentro das nossas empresas, mas lembrar também do que estão no entorno, do serviço principal e ajudar a fortalecer a cadeia de valores. Usemos nossa rede de relacionamento e a nossa positiva influência para juntos mudarmos a cultura do individualismo. A realização deste livro permitiu identificar a relevância e o grande potencial da Uniapac e ADCE através da diversidade de atividades e de pessoas que seguem inspirando líderes a agirem de acordo com os valores e princípios éticos. Recebemos este magnífico legado, que se aplica no dia a dia e que, se aplicado no dia a dia, é transformador e faz com que as empresas sejam plenamente humanas, altamente produtivas, socialmente responsáveis e totalmente sustentáveis. Parabéns à Uniapac e à DCE pelo importante trabalho que realiza na disseminação dos valores e do impacto social na transformação das organizações. Agora ouviremos a palavra do senhor Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer à DCE, à Gigi, na pessoa da Gigi, pelo convite à Prefeitura de São Paulo, ao prefeito Ricardo Nunes, nosso prefeito, e a todos aqui, em nome de quem eu cumprimento a todos aqui da mesa, e falar um pouquinho, rapidamente, né, do prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes é empresário, é cristão, praticante, né? E tenho certeza que ele me pediu pessoalmente que estivesse aqui representando ele, né? E os valores cristãos, os valores éticos que estão tão em falta na nossa sociedade e que é um trabalho importantíssimo da DCE, né? Divulgar esses valores, permear a sociedade com esses valores. E o prefeito nos pede sempre, né? Isso em todos os eventos que a gente tem, ele realmente tem essa missão de disseminar esses valores. Ele pede que a todos os secretários, ao acordar de manhã, pensem no melhor que eles podem fazer pela cidade, no melhor que eles podem fazer pelas pessoas mais carentes. E hoje nós temos uma equipe na prefeitura que, com certeza, tem levado essa mensagem do prefeito em frente. A gente trabalhar pelas pessoas mais vulneráveis, pelas pessoas mais carentes da cidade. Até me atrasei hoje, porque a gente teve um evento, vocês devem ver na imprensa, agora no período noturno, amanhã, todo um trabalho que está sendo feito, daí não tanto na região periférica, mas que era um compromisso muito grande da gestão também, que é pelo centro de São Paulo.
Então, vocês vão ver notícias da aprovação do Pio Central e notícias do programa Todos pelo Centro. Um esforço integrado de várias secretarias da prefeitura, que envolve desde a segurança, que é uma situação importante, todos nós conhecemos a situação na nossa cidade, mas também ações de mobilidade, ações sociais, ações de habitação, ações das mais diversas, para que a gente possa recuperar o nosso centro, revitalizar o nosso centro, cuidar das pessoas que estão no centro. Então, uma das ações do projeto Reencontro, onde estão sendo criadas habitações temporárias para essas pessoas, mas com todo um apoio social, com cursos, com alimentação, para que a gente possa devolver para essas pessoas uma expectativa que elas voltem a ser cidadãos, que elas voltem a participar da vida social da cidade. Então, um trabalho integrado, eu acho que é isso que a gente vinha procurando, é isso que a sociedade vinha cobrando da prefeitura, e a gente acredita realmente que o caminho da prefeitura é muito acertado nesse sentido. A gente está vendo as ações, por exemplo, na Cracolândia, as pessoas, não, tem que ser mais integrado, mas isso tudo faz parte, sim, de um projeto integrado. Então, parabenizar aqui a DCE pelo lançamento do livro e, principalmente, como eu falei, pela propagação desses valores éticos e dos valores de empreendedorismo. É isso que a sociedade precisa. E convidar todos, né? Eu acho que todos nós temos... Eu sou do setor privado, né? Eu sou projetista, encontrei o Marcos Velletri lá, né, Marcos? Marcos, meu companheiro de profissão, e caí na gestão pública no começo do ano passado de uma forma totalmente inusitada, mas a gente precisa participar da gestão pública, né? Principalmente com os valores que a DCE propaga, que quer levar em frente. A gente precisa trazer as pessoas que queiram participar, que gostem da gestão pública. Eu, por sinal, convidei várias pessoas de confiança para participar comigo lá, e todas elas não, pelo amor de Deus. Obrigado, é muito enrosco. E é verdade, é muito enrosco, é muito problema, mas é compensador a hora que você entra na gestão pública e que tem instrumentos para realizar alguma coisa para as pessoas, para a sociedade. Então, parabenizar a DCE por essa iniciativa, pelo lançamento do livro e, principalmente, como eu falei, pelos valores que propaga na nossa sociedade. Obrigado pelo convite, em nome do prefeito Ricardo Nunes. Boa noite a todos. Convidamos a senhora Estela Versola, chefe de gabinete da Casa Civil, também representando o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Ricardo Nunes e do secretário Fabrício Cobra, da Casa Civil. O Marcos aqui, secretário, já falou muito bem. Queria transmitir os parabéns à DCE pelos 60 anos e por ser uma instituição que promove de um modo tão expressivo esse desenvolvimento dos valores humanos, essa promoção do bem comum. Acho que reflete bastante o que a gente também busca na prefeitura, na gestão, que é esse cuidado com as pessoas. Parabéns, obrigada. E agora ouviremos a senhora Zeina Latifi, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o governador, senhor Rodrigo Garcia. Não é esse? Tá. Pessoal, boa noite. Gigi, obrigada por ter convidado o governo do estado, né, o governador. Vocês podem imaginar que a agenda dele está muito complicada, mas com alegria eu aceitei, né, esse pedido do governador para vir aqui, mas deixo aqui o abraço dele a todos. Marta, muito obrigada pela acolhida tão calorosa, tão simpática. É muito bom estar na Fiesp, é muito bom estar aqui com vocês, ainda mais num dia de celebração. Acho que já foram colocados pontos muito importantes aqui, deixa eu acrescentar algumas coisas. Primeiro, a sua emoção, Gigi, já diz tudo, né? Eu acho que a sua emoção já dispensaria qualquer discurso, porque mostra a importância, né, desse momento.
E você colocou uma coisa muito interessante, quer dizer, uma instituição que enxergou a questão social muito antes, né, do ESG ganhar a fama e ganhar o destaque que tem hoje, que felizmente tem, mas enfim, isso é muito importante. Algumas coisas foram importantes na sua fala. Primeiro, esse sentimento de pertencimento que todos nós precisamos ter. O ser humano busca, né, nas associações, nos seus grupos, esse sentimento de pertencimento ele é importante. Mais importante ainda é quando o grupo entende o seu papel social, né? A gente estuda, né, na ciência, na sociologia, enfim, uma sociedade ela adquire maturidade quando seus indivíduos, quando os grupos conseguem olhar o outro com generosidade, com empatia. A gente está vivendo um momento no Brasil. Eu brinco que eu tenho saudade da época que as pessoas brigavam por causa de futebol, por causa de time de futebol. Essa época era muito, muito mais divertida. O fato que temos uma cisão na sociedade que é veneno, né? É veneno, inclusive do ponto de vista da economia. É muito mais difícil você construir consensos em torno de reformas com a sociedade cindida. Então, esses valores cristãos, esses valores de precisamos olhar o outro com generosidade, com paciência, com empatia, se tornou mais importante do que nunca, considerando o momento do país. Então, que bom que existem pessoas que cultivam isso, que procuram praticar isso e trazer esses valores para o setor privado, né? Mais do que nunca isso se tornou importante. E a questão social, infelizmente nós tivemos, depois de uma década, mais de uma década de redução dos indicadores de pobreza, depois de tantas recessões, a gente teve, na verdade, aquela grande recessão de meados de 2014 e 2016, a gente teve, a partir daí, uma inflexão dos indicadores, para pior, né, dos indicadores sociais e o aumento da pobreza. Temos aí um retrocesso de uma década nesses indicadores, e é claro que a pandemia agravou esse quadro. E agravou esse quadro por uma série de razões, porque a gente vê, por exemplo, a economia paulista se recuperando, a economia brasileira se recuperando, a economia paulista até num ritmo maior, os dados do mercado de trabalho voltando a patamares até melhores do que pré-pandemia, ainda não voltamos ainda aos indicadores ali pré-recessão de 14 e 16, né? Mas tivemos uma recuperação importante agora. Lamentavelmente, quando a gente olha os dados do mercado de trabalho, é muito desigual. É um desempenho muito diferenciado quando a gente abre os dados do IBGE e analisa tanto a ocupação quanto a renda por grupos de renda, por decil de renda. E o que a gente observa é que os grupos com maior poder aquisitivo, a taxa de ocupação está muito superior ao pré-pandemia, né? E também isso associado a ganho de renda, mas quando a gente olha os grupos mais vulneráveis, o quadro é muito preocupante, né? Tanto do ponto de vista da ocupação, quanto do ponto de vista da renda. Por que a pandemia exacerbou, piorou, agravou? Não se trata apenas de a economia, porque ficou fechada, não é isso. O uso mais intensivo da tecnologia, expulsando pessoas do mercado de trabalho. Algumas ocupações, a gente já sabia lá de trás, ocupações que a gente chama chão de fábrica já encolhendo por causa da tecnologia, esses processos se aceleraram. Inclusive, né, pegando muito, inclusive o setor de serviços. Então, as mudanças de hábitos na pandemia, as empresas reavaliando sua estrutura de custo, as famílias, enfim, nesse cômputo geral, e que não tem como ir contra, uma tendência que é inexorável, cabe ao Estado não deixar ninguém para trás e tentar reforçar educação, emprego, que são, obviamente, a grande preocupação do governador Rodrigo Garcia. Quando me chamou para ser secretária de desenvolvimento, a conversa que ele teve comigo é o seguinte: Zena, é o duplo E aqui, emprego e educação. Porque tem que cuidar de quem hoje está fora do mercado, num mercado de trabalho mais exigente do que no passado,
E, portanto, a gente tem que ter um trabalho de capacitar essas pessoas, e não é fácil capacitar adulto, não é fácil. É muito mais difícil você aprender um novo ofício quando você já é adulto, mas tem que fazer, tem que fazer. Temos que estar muito próximos do setor produtivo, e a Fiesp tem um papel muito importante aqui. O Sistema S é um grande parceiro da secretaria, um grande parceiro do governo, para ajudar nessa capacitação e de forma a atender, porque não adianta a gente oferecer curso que não vai ter saída para essa pessoa, tem que estar compatível com as demandas do mercado, o que não é fácil, o que não é fácil. Então, é uma tarefa dura, mas a gente, com essas parcerias, procura avançar. Obviamente, cuidar do ensino médio, da educação básica, na verdade, para a gente poder criar, né, uma geração mais preparada, e não só estou me referindo à mão de obra, estou me referindo ao exercício da cidadania. E, obviamente, as políticas emergenciais para uma situação muito especial agora de aumento da pobreza, enfim. E aí, o secretário falou das várias iniciativas, a Prefeitura de São Paulo é uma grande parceira do governo do Estado, nós temos um programa que tem característica mais emergencial. Eu vou ficar muito feliz quando não precisarmos mais, mas tem aqui, vou citar uma política específica, que houve grande parceria do prefeito, aliás, estive com ele ontem no centro de São Paulo, embaixo de chuva, né, para cadastrar mais pessoas para um programa que chama Bolsa Trabalho. Esse programa Bolsa Trabalho, a ideia é atividades laborais em órgãos públicos. Por 5 meses, a pessoa recebe lá uma bolsa, trabalha 4 horas por dia, recebe uma bolsa de R$ 500. Uma política do governo do Estado, mas cuja efetividade depende muito da parceria com as prefeituras. Por isso que eu ressalto aqui essa grande parceria com o prefeito. Para trazer, para localizar as pessoas, a secretária Aline fez um belo trabalho. Localizar, principalmente, que tem a parte que era a população de rua, né? Então, um desafio enorme. Claro que a nossa intenção é que isso não seja apenas uma política que vão lá por 5 meses, essa pessoa vai receber uma bolsa, mas que isso resgate ou crie uma confiança nessa pessoa para fazer cursos, para se aperfeiçoar, para, de fato, se inserir no mercado de trabalho. E tem muitas questões ligadas até à autoestima. Quem está longe do mercado fica inseguro, não, nem vou tentar essa vaga aqui porque eu não tenho condição, eu não tenho... Então, enfim, gente, é um amplo leque para as várias dificuldades que o nosso país tem. E, claro, temos também as parcerias com as empresas, né? Tem um programa do governo do Estado que se chama Minha Chance, que é justamente permitir pessoas ingressarem no mercado de trabalho com parcerias com empresas, e muitas vezes fazemos cursos que são customizados, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a efetividade da política pública depende de estarmos próximos do setor privado e dos demais poderes, né? Perdão, no caso aqui, né, dos entes da federação, dos municípios. É isso, gente, é parceria. Tem coisa mais próxima que isso, que um espírito cristão? Essa não é a ideia? O espírito cristão não é esse? Né? Então, é isso. Temos que trazer esses valores para o nosso dia a dia e tentar, o máximo possível, aumentar a efetividade das políticas públicas em respeito ao próprio dinheiro, né? O esforço dos contribuintes. Então, é com esse espírito que eu vim hoje aqui. Agradeço novamente e é isso. Um abraço aí. A secretária, senhora Zeina Latifi, terá que se retirar devido à agenda de compromissos oficiais. Agora nós ouviremos o senhor Carlos Damo, da DCE Porto Alegre, responsável pela edição do livro comemorativo dos 60 anos da DCE Brasil.
Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo a DCE por ter me dado a honra, o privilégio de participar desse registro, desses 60 anos de história. Lúcio, como eu troco? Pode ser. Quem que passa? Tá, pode trocar, por favor. Pronto. Esse livro tem um registro histórico, mas ele tem uma missão maior. A missão maior dele é como está ali, mostrando o que se faz de bom, você vai servir de exemplo. O livro tem a intenção de inspirar, de mostrar às pessoas tudo o que foi feito e que elas se sintam inspiradas a fazer, a se juntar à DCE e a dar continuidade ao trabalho que foi realizado até hoje. Próximo. Essa foi a forma como a gente organizou o livro. A história da DCE é longa, é rica, nós achamos que com fotos seria mais interessante contar a história, não apenas um relato. Nós resolvemos contar a história com fotos, seguindo uma ordem cronológica que daria para as pessoas que vissem o livro a passagem do tempo, como a coisa começou e como ela foi evoluindo. Próximo. Esses são 4 eventos da DCE que eu destaquei para mostrar para vocês, para a gente perceber como as coisas mudam com o passar dos anos. É um evento de 63, um de 1972, 1981, 2015, que foi o Fórum Mundial realizado lá, eu acho que é de 2015. É um evento, é o Fórum Mundial da Uniapac realizado em Minas Gerais. As fotos mostram como as coisas acontecem e mostram a evolução. Obrigado. Bom, agora eu vou falar do livro em si, da parte editorial do livro. Vocês vão encontrar QR Codes em algumas páginas do livro, e esses QR Codes têm a finalidade de trazer mais informações sobre aquilo que está ali, e também tem a finalidade de trazer alguns depoimentos. Algumas pessoas que participaram das ações gravaram depoimentos para nós, e o QR Code vai permitir o acesso pela internet desses depoimentos. Bom, essa é uma história interessante que eu quero contar para vocês de como o trabalho se dá na prática, né? Como se descobrem fatos de 40, 50, 60 anos atrás para registrar isso. Essa foto veio para a nossa mão, nós não sabíamos de que ano era, não sabíamos quem eram as pessoas, não sabíamos o que tinha acontecido, mas como tinham 4 pessoas segurando placas na mão, nós sabíamos que era algo importante. Começamos a procurar e não descobrimos nada em registro nenhum. Recorremos aos ADCianos mais antigos. Dr. D'Amico foi presidente da DCE há 35 anos. Foi meu primeiro escolhido. Dr. D'Amico, o senhor conhece essas 4 pessoas? E ele me responde, conheço. 1 é tal, 2 é tal, 3 é tal, 4 eu não sei quem é. Digo, nossa, comecei bem, 3-0. Vamos adiante, vou mandar para outro. Juarez, conhece o 4º? Ah, conheço. Quem é? Fulano de tal. Bah, já levei o primeiro susto, porque ele deu o mesmo nome que o D'Amico tinha dado para o número 2. Eu digo, aqui já tem alguma coisa que não funcionou e eu já enxerguei o meu problema. Vou para o Célia, outro ADCiano antigo. Célia, conhece algum desses 4? Conheço 1 e o 2. Quem são? Fulano de tal, fulano de tal. 2 nomes novos que ainda não tinham aparecido. Então, assim, muitas coisas a gente conseguiu identificar, mas algumas se tornaram quase que impossíveis. O relato existe, mas às vezes a legenda se obriga a ser genérica. Ninguém conseguiu identificar quem eram os 4. Sempre tivemos dúvida do que estava acontecendo. Essa é uma relíquia. Aqui em São Paulo havia esse registro, esse bilhete. Esse é um bilhete da ata de fundação da DCE aqui em São Paulo, em 1961, redigido pelo Dr. Newton Cavalieri, o pai da Gigi, de próprio punho, num bloquinho de rascunho que ele encontrou em algum canto lá onde ele estava reunido. E esse rascunho da ata, ele é fantástico por ter se iniciado assim a DCE e por ele estar guardado na DCE até hoje. Isso é de 1961, ele tem até, se vocês repararem na foto, os furinhos, ele está arquivado em algum lugar lá, esse bilhetinho que o Dr. Newton redigiu à mão em 1961.
Isso é para mostrar para vocês um fato que é pitoresco. Lá em 1963, a DCE fez um fórum aqui em São Paulo, e nesse fórum aconteceu um fato que está noticiado no livro e que eu destaquei aqui agora para a gente ler. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma mensagem ao fórum, que foi lida no plenário de forma dramática, ao mesmo tempo que foi comunicado e lamentado o seu assassinato. Durante o fórum, isso foi noticiado, isso foi em 1963. Isso é um fato pitoresco que aconteceu, eu destaquei para mostrar para vocês que o livro tem muitas histórias interessantes. Bom, isso é para explicar o tamanho da DCE. O livro tem 180 páginas com relato, são 192, tem as páginas introdutórias, são 180 páginas com relato. 60 anos de história nos deram 3 páginas por ano. A DCE tem 27 regionais no país. Não há como, de uma forma mais ou menos lógica, se contar toda a história de 27 regionais, todo o ano destas 27 em 3 páginas de um livro. E essa é a notícia boa, porque isso nos dá a próxima... A gente chegou à conclusão que eu deveria dizer isso, tá? Lá em Porto Alegre nos reunimos, eu sou de Porto Alegre, sou um ADCiano gaúcho. O que está relatado no livro é vasto, mas é pouquíssimo em relação ao que foi realizado. Ao longo destes anos todos, o que a DCE tem de realizações é algo que nós precisaríamos de uns 20, 30 livros desses para começar a pensar em contar de uma forma mais aprofundada. Realmente a obra é gigante. O que o pai da Gigi e os colegas dele, os fundadores da DCE, criaram é muita coisa. A gente vê hoje no país, eu sou do Rio Grande do Sul, sou ADCiano há mais de 25 anos, eu adoro a DCE, e lamento que eu vim aqui hoje para falar só do livro, eu queria falar da DCE também, mas eu não tenho tempo. Obrigado a todos e boa leitura para quem ver o livro. Vou dar um agradecimento especial aí pelo seu trabalho, viu, de coletar essas informações, todas esses... para você, acho que deve ter sido um momento muito bom também, né? E algumas coisas muito boas, como a entrevista que você fez com Dom Cláudio. Então, foram, assim, uma oportunidade muito boa para você, para todos nós, né? Estava aqui conversando com a Marta, né, Marta? De compilar isso. O Lúcio sempre fala que a gente precisa de dar materialidade, né? E isso a gente vai guardando, né? Isso é realmente a história da DCE. E dar visibilidade às coisas boas, né? Porque muitas vezes a gente encontra muito mais coisas ruins do que as coisas boas. E nós estamos carentes de boas notícias, de coisas interessantes, de valores, de referências, né? E a gente tem aqui, nesse espaço hoje aqui, cada um de vocês é uma referência. Cada um de nós é uma referência. Nós temos aqui pessoas que podem levar essa esperança que a gente está precisando. Eu sou muito ruim de protocolo, viu, Marta? Eu também, eu sou péssima. Já estou louca aqui para falar e realmente vou quebrar o protocolo para dizer que realmente, Damo, deve ser muito difícil colocar em 180 páginas uma história de tanta seriedade, de tanta ética e de tanta responsabilidade, e eu me emocionei aqui junto com a Virgínia, vendo esse bilhete do pai dela. Eu imagino que ela e o Newton filho devem de estar sentindo, porque a construção do que é bom, gente, é maravilhoso. E mais uma vez eu volto a ser redundante, essa casa em que se discute tecnologia, educação 4.0, ter a sensibilidade, Virgínia, de comemorar hoje 60 anos de humanização, 60 anos de ética, 60 anos de família. Eu vendo você aqui muito emocionada para falar do seu pai. Então, cada vez mais, o orgulho e a honra de cada um que pertence a essa casa, de saber que o olhar desta casa é sempre para o futuro, é sempre para a educação, mas sem deixar ninguém para trás, e com esse olhar extremamente humano, e que traz essa emoção que você teve em falar do seu pai. Parabéns, viu? E Damo, realmente, eu acho que você tem que ter umas 10 edições mais, porque o pouco que eu estou vendo aqui, principalmente no rosto dos ADCianos que estão aqui dentro, é a alegria de poder trazer aqui para comemorar toda essa busca pela prática do melhor. Parabéns, viu? A gente tem que fazer um agradecimento especial aqui.
que foi o Damo, quando falou que tem os furinhos porque está arquivado, isso é mérito da Sueli, né? A nossa secretária. Ela, realmente, a Sueli é uma pessoa que tem, eu falo que é o nosso arquivo vivo, né? E é um agradecimento muito... Deve ter mesmo, e ela é muito organizada e muito obcecada com o trabalho. Então, realmente, vale a pena. Esse trabalho dela é o reconhecimento, né? A compilação, o cuidado que ela tem com o material da DCE. Então, deu esse fruto maravilhoso. Obrigada aí, Sueli. Parabéns, Sueli. Parabéns a Sueli. E agora ouviremos o senhor Newton José Cavalieri, representando as homenagens aos fundadores da DCE Brasil. Cumprimento a Gigi Cavalieri, em nome de quem cumprimento todas as autoridades aqui na mesa. Senhoras e senhores, presentes a esse evento do lançamento do livro comemorativo de 60 anos da DCE no Brasil. E para falarmos da história da DCE e dos seus fundadores, é preciso que antes falemos de uma outra instituição, inspiradora e mais antiga, a Uniapac, criada na Bélgica em 1931, com o nome de Conférence Internationale de Associations de Patrons Catholiques, constituída por federações de empregadores católicos, holandeses, belgas, franceses e ainda observadores vindos da Itália, Alemanha e Tchecoslováquia. Isso ocorreu no ano do 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, de 1891. Certamente com a inspiração dessa encíclica, que trata sobre as condições dos operários. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Uniapac, desculpe a emoção, a Uniapac ampliou-se para incluir outros países europeus e latino-americanos e mudou seu nome original para outro, em francês, Union Internationale de Associações Patronales Catholiques, com as iniciais Uniapac, isso em 1949. Entretanto, desde 1948, a Uniapac já chegava à América do Sul, com a adesão de empresários chilenos, foram os primeiros. Em 52 foi a vez dos empresários cristãos uruguaios se associaram, e no ano seguinte, de 1953, dos argentinos. Nessa época, um grupo de empresários do Brasil se mostrava inclinado a aprofundar o conhecimento sobre o ensinamento social cristão, visando a aplicação em suas empresas e a disseminação desses conceitos na sociedade. A maior parte desses empresários militava em movimentos tipo Cursilhos de Cristandade, Movimento Familiar Cristão e das equipes de Nossa Senhora. Tais associações davam estímulo para a vivência pessoal e familiar. Nós somos prova disso. Mas eles queriam algo para suas empresas, onde atuavam como executivos. Em São Paulo, crescia o interesse entre os empresários para criar uma associação que pudesse congregar empresários cristãos com os mesmos objetivos dos colegas chilenos, uruguaios e argentinos. Esse propósito chegou ao padre Leonel Corbeil, diretor do Colégio Santa Cruz, conselheiro militante de alguns daqueles movimentos religiosos. Atuando igualmente nos círculos franceses da capital paulista, passou aos interessados, o padre Corbeil, notícias ouvidas do empresário Conde de Vaguet, presente no Brasil graças à filial de sua empresa Saint-Gobain. O Conde tinha também palavra decisória na atuação do CFPC, Centre Français de Patronat Chrétien, que cumpria na França a finalidade almejada pelos empresários brasileiros. Vaguet proporcionou um encontro entre dirigentes e providenciou a remessa de material informativo sobre o tema. Essas publicações davam conta da existência de uma entidade de âmbito mundial que trazia em seus objetivos exatamente o mesmo que os empresários brasileiros procuravam:
Tratava-se da UNIAPAC, União Internacional das Associações Patronais Católicas. Os movimentos em direção à fundação de uma associação com essas características continuaram no meio daqueles empresários, sempre em busca de uma forma de concretizar a entidade. Alguns empresários mais entusiasmados se encontraram com o arcebispo paulistano para tratar do assunto, e do dirigente mundial da UNIAPAC, Giuseppe Mosca, que havia vindo a São Paulo tratar de assuntos comerciais, e protagonizaram uma reunião com o intuito de aderir formalmente ao movimento. Mesmo sem sucesso imediato, os empresários paulistas não desistiram, mas tiveram noção de que seria preciso mais esforços e dedicação para conseguir atrair mais interesse para a fundação de uma sociedade com esse fim. Em 1957, um fato distante veio ao encontro do objetivo dos brasileiros. No Congresso Mundial da UNIAPAC, realizado em Montreal, no Canadá, o chileno Sérgio Ossa Pretotti foi eleito vice-presidente da organização. Pretotti foi o primeiro latino-americano a assumir o cargo e se transformou em um grande incentivador da entidade na América do Sul. Uma de suas prioridades foi trabalhar pela chegada da UNIAPAC a mais países, expandindo a entidade no continente sul-americano. Em 1961, dando seguimento à missão, o chileno veio ao Brasil e ficou por 3 dias em São Paulo, mantendo reuniões com empresários paulistas, esclarecendo sobre a UNIAPAC e incentivando a fundação de uma associação do gênero no Brasil. Assim, em 29 de março de 1961, era uma quarta-feira, vamos em frente. Gente, não tem jeito, essa nossa família é assim. E o pessoal falava assim, não deixa eles falarem não, porque senão depois todo mundo chora. É um sangue latino da Itália, mas destilado no interior de Minas Gerais, em Itabirito. Assim, em 29 de março de 1961, uma quarta-feira antes da Semana Santa, nasceu a ADCE do Brasil, com a fundação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, na cidade de São Paulo. Em 1962, a UNIAPAC converteu-se em uma associação ecumênica sob nova denominação, União Internacional Cristã de Dirigentes de Empresa, conservando as suas iniciais UNIAPAC. Atualmente, a UNIAPAC congrega uma rede de associações locais, assim como contatos individuais em todo o mundo, os quais reúnem cerca de 30 mil dirigentes cristãos de empresa, estabelecidos em 30 países e em outros tantos, acho que mais de 20 outros países, em processo de criação da UNIAPAC. Daqui em diante, a história passa a ser da ADCE, que recentemente completou 60 anos de Brasil. A ata de sua Constituição contém a assinatura dos fundadores da ADCE, que vou tentar ler. Ernesto Jorge de Aderixen, José Opiano de Almeida Prado, Elias Correia Camargo, Valdir de Afonseca, Alain Charles Eduardo Morro, Paulo Egídio Martins, Paulo Nogueira Neto, José Haroldo Falcão, Eduardo de Campos Sales, Luísa Robas Martins, Romeu Trussardi e Newton Cavalieri. Muito obrigado. E ouviremos agora o senhor Sérgio Frade, representando os presidentes e ex-presidentes das regionais da ADCE no Brasil. Boa noite a todos. Um agradecimento especial a Gigi pelo convite, pela honra de promover este evento. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai poder constatar na beleza da participação, né, de todas as pessoas desde a fundação. É emocionante poder constatar realmente 60 anos em 180 páginas é pouco, mas é bastante representativo. E
a beleza de ver a participação dos diversos movimentos, dos diversos setores da sociedade, né? Aqui representado pelo poder municipal, pelo poder estadual, pelo poder privado. E tem um sentimento que eu carrego, que é uma frase que o Sérgio Cavalieri, que não está presente aqui hoje, né? Que é o irmão da Gigi e do Nilton, e do Guilherme também, que está participando. Cadê o Pedro? É o Pedro, desculpa. Mas e fazer uma homenagem também, né, um reconhecimento ao Sérgio, que se dedicou tanto a esse livro, né? Eu sou testemunha disso. Já há alguns anos que o Sérgio vem trabalhando nisso, e a gente está podendo ver, vai poder ver hoje, né, isso tudo materializado nesse livro. Mas tem um sentimento que eu carrego, que eu aprendi, que eu pude constatar, e que eu acho que isso é muito forte, né? De tudo que foi falado aqui hoje, né, de toda essa crise que nós passamos, já há alguns anos, né, isso vem se arrastando, mas a gente vê as pessoas podendo trabalhar nisso, né? A gente viu que, ouviu, né, das pessoas aqui, de como isso está sendo trabalhado. Eu acho que é uma missão de todo mundo, né? Quando todo mundo acorda e vai para o trabalho com uma missão, né, de fazer um país melhor. Mas tem uma frase do Sérgio que eu gosto muito, que é o que, na verdade, o que efetivamente tira as pessoas da miséria é o trabalho. Isso é que vai fazer a nossa sociedade, de fato, avançar, se desenvolver. E nós estamos hoje aqui, e se nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de empresário. Se nós estamos falando de empresário, nós estamos aqui na casa do empresário, que é a Fiesp, né? Nos acolhendo hoje de uma forma bastante saudável, né, amigável, e com esse incentivo, né, da Fiesp ajudando a DCE. Então, só queria ressaltar esse ponto da importância, né, da geração de trabalho para que a nossa sociedade realmente possa se desenvolver, né, se desenvolver de forma igual, com justiça. E também acho que ressaltar a importância, né, desses conceitos que a DCE lá atrás plantou na nossa sociedade, que hoje estão sendo difundidos nas empresas, né, a questão da sustentabilidade. Então, Gigi, muito obrigado pela honra de poder realmente participar e, mais uma vez, aqui enaltecer todo esse esforço da família Cavalieri, né, desde o fundador, Dr. Nilton, que eu tive a oportunidade de conhecer, da dedicação dele e de todos aqueles que foram listados aqui pelo Nilton, José Cavalieri, né, desde a fundação. Então, muito obrigado. O Frade fez uma menção aqui muito importante, que é do Sérgio, que o Sérgio é o presidente da DCE Brasil, né? E eu acho que o mais importante disso tudo, mais uma vez quebrando aqui o protocolo, é o legado, né? Isso a gente, quando eu falei aqui de legado, acho que cada um de nós tem essa responsabilidade de deixar isso como legado, de deixar esses valores, né? Da gente ter essa coragem, feito o Papa nos pede, uma coragem para mudar. Nós vamos ter um congresso em Roma agora, e o título do congresso é esse, Coragem para Mudar. Nós, empresários, temos que ter essa coragem de mudar, né? E essa casa é a casa onde estão as principais lideranças do nosso país. Então, é aqui que a gente tem que estar, Pedro Papai falou. Eu aproveito esse momento para entregar para a Marta um livro da DCE, ao Josué, que é mineiro, né? Por favor, também, o Marcos. Gigi, vou aproveitar para quebrar o protocolo também, isso é coisa de mulheres, gente. Então, eu com certeza, hoje é uma tarefa muito difícil representar o nosso presidente nessa mesa, mas muito feliz. Eu tenho certeza que ele gostaria muito de estar aqui, porque a índole dele é extremamente família, extremamente de humanização na gestão e extremamente dos valores que foram tratados aqui. Tanto é, Gigi, que a comemoração desses 60 anos está nessa casa. E mais ainda, né, nessa data tão emblemática que hoje é o Dia Mundial da Democracia. Exatamente nesse dia nós estamos aqui comemorando os 60 anos do lançamento do livro da DCE. E aqui nessa casa, os valores
a equidade são tão respeitados que hoje o Conselho Feminino foi convidado para representar o presidente da Fiesp aqui nessa mesa. E no nome das mulheres dessa casa, eu cumprimento a Cristiane Mattioli. Parabéns por ter trazido a sua mãe e preservar exatamente os valores que nós estamos falando aqui. Educação, formação, ética, responsabilidade pelo futuro que está aí na nossa porta e que realmente nós somos parte dessa construção. E as referências que foram tanto tratadas aí, que elas partam de nós, que nós tenhamos responsabilidade de ser e construir essas referências. Então, o nome do presidente Josué, que é muito difícil estar aqui representando ele, e também é uma grande honra o Conselho Feminino ter sido escolhido para presidir esse ato. Eu me sinto muito feliz, Gigi. Ele não porque eu podia também ter escolhido melhor. eu quero dizer para você também que a gente chora na fala, Newton, a gente sonha com dias melhores e a gente quer, sim, esse equilíbrio, essa igualdade e essa humanidade que nós tanto estamos precisando. Muito obrigada. Lembrando que quem quiser adquirir o livro, ele estará sendo vendido no salão. E também quem quiser conhecer mais da ADCE, dos trabalhos, dos projetos da ADCE, dos nossos programas de formação, visite o nosso site adcebrasil.org.br. Agora vou devolver a palavra a Gigi. Então, eu vou chamando. Eu vou chamando os patrocinadores responsáveis também pela produção deste livro. E que, por gentileza, aqueles que estiverem presentes, venham aqui à frente, que será entregue nas mãos da Gigi. Algar, Bimbo Brasil, Direcional, Greenwich Schools, Jan Engenharias de Ar-Condicionado, Miriam Darel Imóveis, Prime It, Make It Happen, Solutions Gestão de Seguros, Apia, Cedro Têxtil, Grupo Energisa, GVM Guimarães Vieira de Melo Advogados, JHI Consultoria Imobiliária, MRV & Company, Promaflex, Sugar Eletrodomésticos, Grupo Azamar, Codeme, Esporão, Irota Food, Lodovico Advogados, Grupo Orguel, Cinecesp, Grupo Supernosso, Conexão 21, ADCE Caxias do Sul, Bressan Distribuidora, Lúcius Rolamentos e Empominas. Fernando está presente? De onde? Filho do Paulo Egídio?
Agradecemos a presença de todos. A ADCE Brasil agradece a acolhida da Fiesp e nos encontramos no coquetel no salão a seguir. Muito obrigado.